Salve, salve, camaradas, companheiros, seguidores. Sim, Anarcho Friday agora é versão vídeo. E hoje é dia de falar daquela que foi considerada pela Emma Goldman, olha a responsa, como, abre aspas, a mais dadivosa e brilhante anarquista já nascida nos Estados Unidos. Sim, eu tô falando de Voltairine de Cleyre. A Voltairine de Cleyre nasceu em 17 de novembro de 1866 e morreu em 20 de junho de 1912. Ela foi uma anarquista lá dos Estados Unidos. Como eu disse, a Emma Goldman batia palmas para ela, falava que a mina era outro nível de brilhantismo, e eu não estou dizendo que elas eram parça, não. Elas eram, inclusive, adversárias ideologicamente em vários aspectos, mas isso eu vou falar daqui mais pra frente. Enfim, e aí fica um negócio, né? Atualmente, a Voltairine de Cleyre, ela não é lá muito conhecida, tá ligado? E os historiadores falam que isso se dá, primeiro, pelo curto período de vida dela, tá? E também porque nesse curto período de vida, toda a produção dela, todos os escritos dela, não tiveram uma circulação lá muito boa. Falando um pouco aqui da vida da Voltairine de Cleyre, ela nasceu numa cidadezinha lá em Michigan, uma cidade chamada Leslie. E ela nasceu numa família muito pobre, que tinha ali uma relação com o movimento abolicionista. Ele já trabalhava ali, fazia aquela correria para libertar os escravos nos Estados Unidos. A gente está falando do século XIX e tal, né? A escravidão ainda rolava lá nos Estados Unidos. E olha que interessante, tinha os parentes dela que eles eram da Underground Railroad. O que foi a Underground Railroad? Era tipo uma rede clandestina que ajudava os escravos a escaparem dos seus donos. Os caras criaram todo um trâmite, toda uma logística para ajudar na fuga dos escravos. E ela tinha vários parentes ali fazendo esse corre. O nome da Voltairine é baseado no Voltaire, o cara lá que o Alexandre Garcia gosta de citar sem saber, na verdade, o que ele disse ou deixou de dizer, mas isso é uma outra história. Então, quando ela era adolescente, ela foi matriculada num convento católico, lá no Canadá, porque o pai dela não tinha como sustentar a família, essa era a real. Isso era uma prática até bastante comum, por conta da pobreza generalizada lá nos Estados Unidos. Então, nesse convento ela teve uma experiência complicada, né? As experiências, as análises que ela fazia dentro do convento fizeram com que ela acabasse se aproximando do ateísmo. O tempo que ela passou no convento, nas palavras dela, abre aspas, este tem sido como o vale da sombra da morte. Existem cicatrizes brancas em minha alma, onde a ignorância e a superstição queimaram-me com seu fogo infernal nestes dias sufocantes. Não era ateísmo de adolescente rebelde. Ela tinha uma fundamentação nesse ateísmo dela. Ok, mais uma vez ela vai e tenta fugir. Ela tentou fugir desse convento nadando no lago ali do porto de Huron, Michigan. Véi, esse lago é gelado pra caramba, mas ela tentou meter o louco, se jogou nesse lago. Ela andou tipo 17 milhas. Ela realmente queria fugir desse convento. Bom, não adiantou, né? 17 milhas depois, os parentes encontraram ela e mandaram ela de volta pro convento. Mas ela conseguiu fugir de novo e nunca mais voltou. Enfim. Bom, depois desse período no convento, ela acabou se envolvendo com um movimento intelectual anticlerical, né? Contrário às igrejas, contrário à religião, que era um movimento chamado Movimento Livre Pensador. E aí ela começou a escrever uns artigos e tal, sempre denunciando aí essa questão da religião católica, que era a religião hegemônica ali na época. Durante o tempo que ela esteve nesse movimento, Movimento Livre Pensador, ali no final da década de 1880, ela foi muito influenciada por esses caras que eu vou escrever aqui, porque eu não sei falar o nome deles. Bom,
Muitos desses caras, eles estavam presentes na revolta de Haymarket. Alan, o que foi a revolta de Haymarket? Em resumo, estava rolando um movimento para que as pessoas tivessem direito a trabalhar somente 8 horas por dia. Porque até então a galera podia trabalhar 9, 10, 12 horas largado. Dane-se. Então estava rolando esse movimento, essas revoltas, para que a galera conseguisse o direito de trabalhar só 8 horas por dia. E ela, obviamente, estava envolvida nesse rolê aí. Tinha muitos anarquistas nessa luta. E quando explodiu essa tal revolta, na chamada Praça de Haymarket, a polícia estava lá, cumprindo seu papel de reprimir a revolta. Mas rolou um tiro, né? E um policial foi atingido, né? E aí a polícia massacrou geral. Teve bastante gente que morreu, bastante gente ferida. 5 anarquistas foram presos, um deles acabou cometendo suicídio, que, salvo engano, era o marido da Lucy Parsons, que tá no outro post, aí você vai lá ver, enfim. Foi bem osso. Essa revolta de Haymarket é o que fundamentou o que hoje vocês conhecem como Dia do Trabalho. Sim, foram os anarquistas que bateram o pé e fizeram com que a gente tivesse feriado. Tá? Ok, ela estava envolvida aí nesse rolê, beleza? E nessa época foi quando ela começa a se identificar como anarquista. Você viu que até agora eu não falei de anarquismo. Falei de movimento anticlerical e tal. Mas é só nessa época da revolta de Haymarket que a Voltairine começa a se identificar como anarquista. Abre aspas de novo, porque as citações dela são maravilhosas. Até então, eu acreditava na justiça essencial da lei americana de julgamento por júri. Após aquilo, eu nunca mais pude acreditar. Aquilo que ela está falando foi o julgamento dos mártires de Haymarket. Os anarquistas que foram capturados e levados à prisão e um suicídio. Ela recebia críticas muito positivas do trampo dela como escritora. Eu vou citar aqui de novo a Emma Goldman, porque... Emma Goldman, né? Então, a Emma Goldman considerava a Voltairine de Cleyre como uma pessoa que escrevia com um zelo religioso, um zelo esse que marcou tudo que ela fez, tudo que ela produziu, tinha uma dedicação, tinha um caráter de cuidado, um capricho único. E é com esse cuidado, com esse zelo, com esse capricho que a Voltairine de Cleyre passou a defender o ideal anarquista. Mas, né, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente tá falando de uma mulher no final do século XIX, começo do século XX, né? Vocês não acham que a vida dela vai ser suave, né? Claro que não! Bom, o que aconteceu? Ela foi próxima e foi bastante inspirada pelo seu professor, seu confiado, seu camarada, Dyer D. Lum. Até que o Lum cometeu suicídio em 1893. No dia 12 de junho de 1890, ela teve um filho, o Harry, que foi criado pelo livre pensador, daquele movimento que eu falei lá, do livre pensar, James B. Eliot. Infelizmente, ela quis exercer a sua liberdade de não viver com o Eliot, e por isso a criança foi tomada dela. Olha que da hora, né? Mas não é só, não ligue agora, ainda tem mais treta por vir. Durante a vida dela, ela foi afetada por inúmeras doenças e depressão, e pelo menos 2 ocasiões ela tentou cometer suicídio. Não só isso, ela também sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 19 de dezembro de 1902. O cara que tentou matar ela, ele chamava Hermann Helcher. Era um ex-aluno dela, tal. Só que ele havia sido diagnosticado com um portador de crise de insanidade. E aí que entra. Ela perdoou imediatamente a tentativa de assassinato por parte dele após esse diagnóstico e, mais uma vez, abre aspas, agora não é a Emma Goldman falando, é a própria Voltairine, teria sido um ultraje contra a civilização
se fôssemos mandados para a prisão por um ato produzido por um cérebro doente. Aqui a gente entende que a Voltairine ela era tão comprometida com os ideais anarquistas que incluíam, inclusive, ficou meio cacofônico esse negócio de incluir, inclusive, né? Mas incluía, além de outras coisas, também uma pré-ideia do que viria a ser o abolicionismo penal. Não existia essa ideia ainda, mas ela já estava ali, ó, cozinhando essa ideia de que cadeia não funciona. Olha essa mina. Então, né? Ela perdoou lá o mano, mas ela ficou com sequelas por conta dessa tentativa de assassinato. Ela passou a ter uma dor crônica no ouvido, ela teve infecção crônica na garganta e ela tinha dores crônicas ao longo do corpo. E isso afetou sua habilidade de discursar e a sua concentração. Lembrando mais uma vez que ela era uma palestrante excepcional. Ela acabou morrendo em 20 de junho de 1912 no hospital St. Mary of Nazareth, em Chicago, de meningite séptica. Naquela época não tinha vacina, né? Se ao menos tivesse uma vacina e ninguém trabalhando contra... Sobre as crenças políticas, é um negócio que eu costumo falar, que a galera acha que um dia o Bakunin nasceu e tava lá tomando sua mamadeira e decidiu ser anarquista. Um dia o Kropotkin tava lá de boa tomando sua vodquinha com os camaradas e falou: ei, talvez ser anarquista seja uma boa ideia. Gente, esse bagulho, essa lógica, essa consciência, essa identificação com a ideologia, ela é algo que vai sendo criado, vai sendo construído, vai sendo estudado e vai sendo compreendido. E no caso da Voltairine a gente pode realmente acompanhar esse trajeto. A perspectiva política da Voltairine de Cleyre mudou bastante ao longo da vida dela. E acabou levando ela a se tornar uma defensora ardorosa de um anarquismo sem adjetivos. Que é uma doutrina, vamos dizer assim, sem qualquer etiqueta de qualificação, como comunista, coletivista, mutualista, individualista. Enfim, é como se ela simplesmente entendesse o anarquismo como uma atitude de tolerância à coexistência de diferentes escolas anarquistas. Sim, porque tem várias escolas anarquistas e elas disputam aí uma narrativa, disputam espaço político. Na cabeça da Voltairine de Cleyre, a ideia era uma coexistência pacífica entre elas. Por muitos anos, ela esteve ligada ao meio anarco-individualista dos Estados Unidos. A conexão da Voltairine com essa lógica anarco-individualista é o que colocava ela num campo quase que oposto ao da Emma Goldman, que era uma pessoa voltada para o coletivo. A Voltairine, inclusive, comentou certa vez, abre aspas, porque eu tô amando esse negócio de abre aspas, a senhora Goldman é uma comunista. Eu sou uma individualista. Ela quer destruir o direito de propriedade. Eu gostaria de afirmar isso. Eu faço a minha guerra contra o privilégio e a autoridade, mediante ao direito de propriedade. O direito real, que é próprio do indivíduo, é aniquilado. A Emma Goldman acredita que a cooperação suplantaria inteiramente a concorrência. Já eu mantenho que a concorrência, de uma forma ou outra, sempre vai existir. E é altamente desejável que essa concorrência exista. Fecha aspas. Tava achando que era fácil, né? Apesar de rolar essa animosidade entre as duas, a Goldman e a Voltairine de Cleyre, elas se respeitavam, tipo, muito. Sério. Inclusive, elas se admiravam, apesar de terem essas visões diferentes. Já falei várias babações de ovo da Emma Goldman pra Voltairine de Cleyre aqui, né? Enfim. Tava certa. Então, né? Mas lembra que eu falei que a Voltairine, ela foi mudando, foi evoluindo aí a sua visão política? Quando deu ruim na Comuna de Paris, e aí se você não manja muito sobre a Comuna de Paris, deixa nos comentários, a gente pode ter um IGTV só sobre isso.
quando deu ruim na Comuna de Paris, sabe qual foi a análise da Voltaire de Cleyre? Que o problema da Comuna de Paris foi que a galera respeitou muito esse negócio de propriedade privada. Ora, dona Voltaire, quer dizer que você agora tá concordando que tem que tacar fogo em tudo, tem que expropriar burguês safado? Pois é. E aí a Voltaire começou a se aproximar mais desta lógica anarquista que nega a propriedade privada. Eu vou explicar de maneira bem superficial, não briguem comigo, bem superficial para quem não entende, tudo bem? Existe uma divergência entre os métodos dos socialistas e dos anarquistas. E essa divergência é basicamente que, enquanto os socialistas, de modo geral, entendem a necessidade do Estado para alavancar os movimentos que vão levar à revolução que vai levar ao comunismo, ou seja, o caminho para o comunismo vem de cima, de um Estado que faz isso. Os anarquistas entendem que este movimento tem que vir da união da galera, da classe trabalhadora, do povão. Então, para os anarquistas, o processo de transição, superação do capitalismo e chegada ao comunismo, ele vem de baixo. Para os socialistas, ele vem de cima. Em linhas gerais, tá? Não briguem comigo. A gente pode se aprofundar em outro momento. Ok. Então, é nesse ponto que a Voltaire de Cleyre bate pesado na tecla de: gente, veja bem, eu não sou nem nunca fui uma anarcocomunista. Eu não sou comunista, eu sou anarquista. Para ela, era muito importante essa questão de revolução que vem de baixo. Revolução que vem das massas. E não uma revolução que se apoia num Estado. Seja esse Estado, o Estado burguês que a gente tem hoje, ou um Estado já socialista, já com um governo de esquerda. Na cabeça dela o rolê era povão unido ali, fazendo o bagulho virar. Essa era a Voltaire de Cleyre. Tanto que um dos ensaios mais famosos e mais citados dela, eu comentei no começo, né? Muito da produção dela não teve a atenção que merecia. É o ensaio chamado Ação Direta. Se você não sabe o que é ação direta, deixa aqui nos comentários, porque a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Esse ensaio Ação Direta, ela coloca um exemplo como a festa do chá de Boston, notando que a ação direta sempre foi usada. E tem a sanção histórica das mesmas pessoas que agora reprovam. Ui, agora não pode usar ação direta. Ai, gente, essa maravilhosa Voltaire de Cleyre, um dos maiores exemplos de mulher anarquista nos Estados Unidos, se pá, uma das primeiras mulheres de renome, uma das mulheres que a Emma Goldman, bateu palma a vida inteira. E eu tô falando da Emma Goldman porque, caso vocês não lembrem, a Emma Goldman não era dos Estados Unidos, ela era de onde é hoje a Lituânia, tá? Ok. Infelizmente não recebeu a atenção que merecia, infelizmente não foi conhecida no seu tempo como poderia ser, mas eu recomendo fortemente que vocês procurem saber sobre ela, porque, gente, não dá pra gente ficar falando de anarquismo, de nova sociedade, de alternativas, revolução, pautado em meia dúzia de homem branco europeu, né? Vamos conhecer as minas, vamos conhecer os não brancos, os não europeus. Bora estudar? Bora estudar porque cultura e conhecimento é poder. E é com cultura e conhecimento que a gente faz revolução. No ensaio que a Voltaire fez em 1894, que é Em Defesa de Emma Goldman e o Direito de Expropriação, a Voltaire ela escreveu em apoio ao direito de expropriação e se manteve neutra. Eu não acho que nem um pouco de carne humana vale a pena todos os direitos de propriedade na cidade de Nova York. E aí a Voltaire começou a se aproximar mais dessa lógica anarquista que nega a propriedade privada, assim como os socialistas. Muito que vem.
E aí a Voltairine começou a se aproximar mais dessa lógica anarquista que nega a sociedade.